Fala galera, aqui Vitinho Marechal, iniciando a semana aí, sempre eu bato algum assunto, né? Troco a ideia com vocês, ou eu falo de um time, ou eu falo no momento de algum assunto sobre futebol, e nada mais justo, né, que a gente conversar sobre os 4 cariocas, tá aqui, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, né? Porque nós temos agora uma sequência de grande importância para todos, seja na Sul-Americana, seja na Libertadores e também no nosso querido e tão disputado Campeonato Brasileiro. Vou começar pelo Flusão, mas antes disso eu vou falar um pouco, né, do meu projeto Betânia, que eu sempre conversei com vocês sobre isso. Vocês sabem que um dos motivos que eu tenho um canal 442 é a divulgação do projeto ASSAB, Associação Solidários Amigos de Betânia. É um projeto de 25 anos de acolhida de rua e dependência química. Eu já estou há 15, faço parte das oficinas profissionalizantes, né, do projeto. E, logicamente, com a criação do meu canal, eu faço essa divulgação, porque não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém. São 90 homens que nós cuidamos. Há 25 anos tem esse projeto aqui na freguesia, na ladeira da freguesia 375, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Loreto, a casa de acolhidos de rua e dependência química. A porta está aberta para você entrar, aquele que necessita, e, logicamente, continua aberta se você não tiver, né, a luta, né, dentro de você. Você precisa lutar, a abstinência é terrível, o negócio é complicado, mas, gente, nesses 25 anos salvamos 6 mil homens, dá em torno de 250, 245 por ano. É difícil? É difícil, mas com a graça de Deus e a ajuda de todo mundo, a gente está tocando lá o nosso projeto. Valeu, galera? Já volto para a gente falar um pouco de Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Valeu? Já volta aí. Fala galera, Vitinho voltou, Marechal. Vamos começar aí pelo Flusão, tá aqui do meu lado. A saída do Mano, né? A gente viu que realmente tinha algum problema interno ali, de aceitação, ou barração de algum jogador, não dando oportunidade para outros. Isso também é importante num grupo de trabalho. E a chegada do Renato, um cara malandro de vestiário, um cara gestor, né? um bom amigo dentro do dia a dia, né? Até os auxiliares, a equipe que trabalha, a estrutura, né, do entorno do Fluminense elogiou. É outro clima, é outro momento do Fluminense. Mas eu digo que o Flu estava numa batida legal, né? Mas eu sempre pontuei aqui, todo mundo que acompanha aí Marechal no canal 442, não esqueça de fazer a inscrição no canal, _ 442 no YouTube e no Instagram. Vamos ajudar o Marechal a divulgar aí o seu canal e, logicamente, desenvolver, dar like, né, para poder ajudar o entendimento da plataforma do YouTube, saber que o nosso conteúdo é bom. Então eu digo assim que o Fluminense tem em alguns setores muita deficiência, principalmente no miolo de zaga. Estava contando muito com Thiago Silva, mas eu sempre falei isso para vocês aí, tricolor. Thiago Silva vai correr na distância da grande área, não vai ficar dando pique atrás de atacante. Então precisa de um time de zagueiros mais capacitados. Aí veio o Inácio, né, antes um pouquinho do frente. Quando eu vi os dois, achei que realmente ia ficar muito difícil o Fluminense ter um bloco mais acima, né, um bloco que ataca o espaço, um bloco mais alto para poder jogar. E veio nesta batida, né, algum tempo. Teve mais alguns jogos aí contra o Vitória, um pouco mais de sorte. Não gostei do que eu vi contra o Santos. Eu acho que o time muito espaçado, depende exclusivamente do momento Arias. Se o Arias não jogar, o Fluminense se torna um time muito comum, né? E também a efetivação em demasia do Cano na frente. Eu digo que o Fluminense não consegue. Eu já vi isso, não estou falando de agora, estou falando isso já de algum tempo. O Fluminense não consegue, não sei se o Renato vai conseguir, né, com o tempo tirando o Cano para entrar no segundo tempo, não consegue fazer um bloco alto, a marcação, pressão, pelo menos 20 minutos, né, não tem essa capacidade em virtude de ter o Ganso também por dentro, né, que não é uma dinâmica, né, de velocidade ou de necessidade de ocupar o espaço
tem que correr o Martinelli para ele, tem que entrar o Hércules ali para fazer a ocupação de espaço, a baixa de linha também do Arias para poder criar as oportunidades, a construção do jogo. No último jogo aí, clássico vovô, nós vimos a deficiência do Fluminense da sua intermediária defensiva para o bloco ofensivo, ou seja, as linhas muito espaçadas e, consequentemente, os seus zagueiros chamando os atacantes do Botafogo, ou seja, sendo referências do jogo que o Botafogo estava fazendo. Enfim, é o que eu queria mais ou menos alertar ao Tricolor. Tem um jogo contra a Aparecidense de casa na Copa do Brasil, agora essa terceira fase é um time de Série D, mas da Série D que complicou o ano Botafogo, também Botafogo era uma coxa retalhada, mas eu estou só ilustrando, né? Tem pelo Brasileirão em casa, logo na volta do Brasileirão, o Sport Recife, né? O Leão lá da Ilha do Retiro, e pela Sul-Americana, que fez aquela goleada muito boa em cima do San José, vai pegar ele nas suas dependências, fora de casa. Então, mais ou menos o que eu queria alinhar aí com o Tricolor, precisa ajustar a zaga. Eu acho o zagueiro muito pesado, sem recurso, sem gesto técnico, e os dois ficam como referência para pegar qualquer centroavante, qualquer time de um nível acima até do Botafogo, o Flamengo, um Palmeiras, um Internacional, e vai se complicar dentro da partida. E o Malvadão, galera? Malvadão de Bento em Popa, né, cara? Tem um time com muita qualidade individual, então isso facilita mesmo ao time, ao grupo, né? Agora o retorno do Pedro, fez 2 gols contra o Corinthians, além de ter jogado o jogo anterior muito bem, então o cara já não tem medo ali, porque eu operei o ligamento cruzado, eu sei como é que é para o cara retornar, é complicado, né? O cara fica com medo de entrar em dividido, apoiar a perna, então ele está muito bem, o trabalho que foi feito de recuperação dele foram 7 meses, então acho que o Flamengo ganha muito com o Pedro na frente. O Felipe Luiz tentou fazer algumas improvisações com o Bruno Henrique, com o Juninho, com alguns jogadores de movimentação, fez uma movimentação com Plata, com Luiz Araújo, mas não é a mesma coisa. Quando a bola está trabalhada pelo fundo, você já tem aquele cara de referência ali por dentro, os meias conseguem encostar nele para fazer um jogo apoiado por dentro, ele dá resposta para isso, então só ganha o Mengão. Então o Mengão tem aí o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, depois pega o Cruzeiro fora, se eu não me engano, não é isso? E na Libertadores, eu acho que é o divisor de águas, o Central Córdoba. Tem que ganhar dos caras lá. O LDU parece que joga com o Tátila em casa, então vai realmente pesar isso pra caramba, se eu não me engano. O Central Córdoba ganhou do Tátila, então na residência dele, no campo deles, então isso é um plus absurdo. Eu reclamei com os meus queridos rubro-negros, meus amigos, eu acho um pouquinho de um planejamento meio perninha, porque era para botar o time pau dentro mesmo, que ia arrebentar, igual jogou contra o time que jogou contra o Corinthians. Achei que isso é aquele nível independente, eu acho que abdicou disso, achou que daria certo e não deu, né? Jogador argentino, eu sempre falei, são jogadores inteligentes, então acho que o Mengão vai ter uma pedreira pela frente para classificar em segundo no grupo. Para ser o primeiro é muita confusão, né? Então vamos agora na sequência aí pensar no Botafogo da Paraíba. No Brasileirão tem um Cruzeiro fora e logicamente o Central Córdoba. Então esse é o plano do Mengão. O Mengão tem um timaço, a gente sabe disso, é o melhor plantel aí sul-americano, né, das Américas, eu posso até mencionar assim, e isso sobra aqui na turma do nosso campeonato brasileiro principalmente. Eu estou um time que eu estou preocupado, o Vascão aqui. Carilho foi demitido depois da pife lá no jogo do Cruzeiro. Eu já tinha comentado que eu falei, você vai segurar até o jogo do Palmeiras, né? Mas eu acho que não deu, né? O Vasco já vem arrastando a corrente há algum tempo, uma torcida apaixonada que empurra, que ajuda, e principalmente em São Januário, no Caldeirão de São Januário.
mas o Vasco vem com as contratações erradas, jogadores que não têm peso para jogar no Vasco, sem personalidade. Então, não adianta esperar do Coutinho mil maravilhas, que ele é um complemento de um time que, se tivesse arrumado, seria o Vasco com peso de camisa e tradição. Então, acho que isso tudo vem desde a 777, essa confusão toda, Pedrinho assumindo, vai para a justiça, jogador com 4 anos de contrato encostado lá no estaleiro, uma bagunça generalizada, e o reflexo vai para dentro do campo. Eu sou um cara que admiro muito o Vasco, né? Como eu já contei para vocês aí, a galera sabe, meus saudosos pais eram vascaínos, eu sempre vi os joguinhos com eles, então a gente tem uma admiração em virtude dessa história, né, que a gente tem assim de admiração pela grandeza do Vasco, né? Minha mãe então era muito apaixonada pelo Vasco. Enfim, então o Vasco tem uma sequência aí de um time que não sabe quem vai ser o treinador, não estão falando que vai ser o Diniz, já estava namorando lá, o Pedrinho tem muita admiração pelo trabalho do Diniz, eu particularmente não gosto muito, já comentei isso desde a época do Fluminense, não sei se vai encaixar, se a torcida do Vasco vai apoiar essa chegada de um treinador que precisa de um tempo enorme para fazer aquela única definição que ele entende como tática. Eu falo que pode ser uma parte de um trato tático ofensivo. Eu entendo melhor assim, mas para sair lá atrás, aquela confusão toda, eu acho que o Vasco não vai encaixar, até pela qualidade dos jogadores que o Vasco tem. Então está muito abaixo para poder esse jogo de aproximação, mas quem sabe lá é gestão. Então tem um jogo contra o Operário do Paraná, né? Depois pego Palmeiras, ali que eu falei que seria o divisor de águas do Carille, o jogo em casa contra o Palmeiras. Na Sul-Americana pego Porto Cabelo, né? Na Sul-Americana. Vamos entender esse Vasco 2025 está na mesma batida de 24 para pior, né? Pelo que eu tenho visto jogos do Vasco, algumas contratações pífias, não sei qual é o scout do Vasco, né? Independente de grana, né? Não é possível que a base da formação lá do Vasco não tenha jogadores em melhores condições que Lloyd, que Jean, David, esses jogadores aí que vieram aqui com contrato 2-3 anos para serem, né, fazer parte do plantel principal do Vasco. Então acho que o Vasco errou essa mão, né? O erro também, a indefinição de perfil de treinador. Estava negociando com o Renato Gaúcho, que é um cara que agride, né? Um cara muito mais com ataque, é até mais a cara do Vasco. Aí volta, né? Não acerta lá, não sei qual é a confusão que deu, traz o Carille, que é mais posicional, mais defensivo, então o que a gente está vendo aí na caminhada do Vasco. É isso. E por fim, claro, o meu Botafogo, que vinha arrastando aí corrente, né? Falta de identidade tática, estratégia, um cara que entende, né? Você vê as declarações do Renato Paiva, mas não estava passando isso para dentro do campo, as adaptações de alguns jogadores que não encaixa, né? Por causa até do PK, tinha um projeto PK, mas o momento do Botafogo não é de projeto, é o Botafogo se estruturar. Então esse detalhe foi, né, mais ou menos ajustado. O pessoal tirou essa ideia de PK fazendo papel de meia. Eu acho que os encaixes que deram certo no jogo contra o Fluminense, que eu acho que é dali para frente, Botafogo do Novo Horizontino para o Palmeiras, foi uma condição muito boa que encheu os olhos de todo mundo, mas depois oscilou em demasia, não só alguns jogadores, como a distribuição do time, né? Não tinha uma estratégia, não tinha um plano de saída de bola, não tinha uma chegada, utilização por dentro, jogo apoiado, que é peculiar às características dos jogadores do Botafogo. Santi Rodrigues ainda fora de forma, alguns jogadores também, como o Natan, que é uma expectativa, uma aposta, mas é um jogador de seleção brasileira. O Jefinho também não se ajusta, enfim, inúmeras situações que no jogo do Fluminense a gente viu um time transformado, um time com jogadas associativas, com situações de profundidade, com um jogo muito bem, a pressão pós-perda voltou ao Botafogo, que era peculiar ao jogo do Botafogo. Então acredito
que o Botafogo deve ir nessa tocada aí. Vai pegar o Capital, né? Pelo campeonato, a Copa do Brasil em casa, o primeiro jogo. Depois pelo Brasileiro, é o divisor de água que eu brinco aí com a galera. A lei do ex pode ter lá, o Renato Paiva foi meio que escorraçado pela torcida baiana, né? Quando ele foi treinador lá do Bahia, enfim, essas confusões todas no Grupo City. E vai pegar o Carabobo pela Libertadores e precisa ganhar o time na Venezuela. Não tem jeito, não tem outra oportunidade. Precisa ganhar e fazer 2 resultados em cima da Laú e do Estudiantes para poder passar para as oitavas de final da Libertadores. Valeu, galera! Claro, esse papo, né, muito reduzido, só para a gente ilustrar e atualizar aí o papo com vocês durante a semana que vai se seguir. Temos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na sequência aí. Valeu, galera! Boa semana a todos, um abraço, conte comigo aí. Valeu, rapaziada, um abraço, esquece de dar um likezinho, fazer inscrição no canal do Marechal, canal _442. Fui, abraço!